já tá enjoado, né? Aquele setupzão igual, toda hora a mesma coisa. Você olha pra aquele PC e fala, pô, eu queria fazer um upgradezão aqui, mas daí você dá uma olhada nos preços e fala, pô, não vai tá dando, né, cara? Placa de vídeo, essas coisas, aí, pô, realmente não vai tá dando jeito. Mas você quer dar uma mudada? Eu tenho a melhor alternativa pra você. Troca o seu gabinete. Talvez troque por esse aqui, ó. Olha só que gabinete interessante que eu encontrei. Ele é assim como todos os outros, uma caixa, mas ele é uma caixa bem diferente. Deixa eu mostrar pra você. Ele tem algumas coisas que eu tenho certeza que você nunca viu em nenhum outro case. E esse é um case que é daquela empresa lá que vende muito case. É um caso esse case é um caso. Esse aqui é o Redragon Eternal Pro. É da Redragon, é um case bem interessante e eu vou falar pra vocês, ele trouxe um conceito bem diferente mesmo. Ele é um case compacto, com um diferencial e com uma telinha que já vem instalada. Tudo isso por um valor que, vou falar pra você que faz bastante sentido. É a primeira vez que você vê esse conceito, mas não é a primeira vez que eu vejo esse conceito. Na verdade tem muita coisa aqui que eu gosto nesse PC. Ele é um PC estilo aquário, ou sabor aquário, né, como dizem por aí. Ele é sabor aquário porque sim, ele é bem compacto. Ele tem essas medidas aqui de altura e enfim. Ele é um case compacto para os padrões que a gente está acostumado, mas ao mesmo tempo ele é bem espaçoso. Isso porque a fonte de alimentação dele não fica nem na parte de baixo, nem na parte de cima, em nenhum lugar atrapalhando. Ela fica num lugar diferente. Eu vou começar desmontando ele aqui, né? Porque você já deve ter visto que tem um negócio diferente aqui, ó. Você fala, mas a fonte de alimentação cabe aqui? Não, não cabe porque ela não tá ali. Bom, eu vou desmontar esse case para falar sobre ele para vocês. Vou falar sobre os diferenciais. Eu acho que, obviamente, eu não vou ficar enrolando, que o principal diferencial dele é essa telinha que tem aqui na frente. É uma telinha de 4.3 polegadas. Sim, eu estou colando, óbvio, né? Não fui eu que fiz o case, porque eu tenho que lembrar das especificações. Ele suporta placas-mãe ATX, inclusive, micro ATX e, obviamente, ITX, que são as compactas. Ele tem suporte para 3 fãs de 120 no topo, 3 fãs de 120 embaixo e uma fã de 120 traseira. E tem suporte para watercoolers de até 360, obviamente só em cima, a não ser que seja o watercooler custom. O comprimento da placa de vídeo que ele suporta supostamente é até 395mm, ou seja, 39.5 centímetros, né? Ou 185mm pro air cooler, 18.5 centímetros. De produtos aí tá dizendo aqui que em placas-mãe com PCI Express 16 no primeiro slot de expansão, alinhado com o parafuso mais próximo do painel aí ao traseiro, o comprimento máximo de placa de vídeo suportada é 260. Isso é importante, né? Ainda bem que eu li. Olha só que legal a gente ler os manuais e as especificações. Então, dependendo de onde você vai colocar o slot PCI Express, se ele for mais alto, ele não vai conseguir dar o comprimento todo. A gente vai testar isso. Mas, claro, o diferencial dele é a telinha. Porém, essa daqui é a versão Pro. É para profissionais. Eu quero saber quanto que vai sair a versão Pro Max agora, né? Que essa é a Pro. A Pro Max provavelmente vai vir com uma tela maior. Então, a telinha aqui, cara, tem um tamanho bem legal. Eu achei que ela ia cobrir a parte toda frontal, né? Mas ela tem essa moldura aqui, talvez na versão Pro Max. Porém, esse conceito aqui eu já vi. Inclusive, ele se popularizou na Ásia e tem algumas outras opções. Se vocês notarem, por exemplo, a Tri-X, eles fizeram aquele stage, que é aquele water cooler, onde você coloca uma action figure ou qualquer coisa no próprio water cooler, que é todo um jogo de espelhos. E aqui você também tem espaço para colocar sua action figure aqui em cima, que você pensa, pra que esse design esquisito? Matou toda a frente do case e tal? Pois é, porque ele é pensado pra ser nesse esquema de apresentar, né, a sua build, ser uma coisa mais aesthetic. Então eu vou dar um exemplo pra vocês. Bom, pra desmontar aqui, na parte traseira, se você tá se perguntando, sim, ele vem dentro da caixa, vem com plástico. Eu tirei, obviamente, né, porque a gente já fez alguns B-rolls aqui. Então ele vem com um dedofuso, isso é bem importante, ó, dedofusinho, que é esse parafuso de dedo, não veio apertado por máquinas exterminadoras do futuro. Pra você abrir ele tem uma orelhinha, um tabzinho aqui, você consegue apertar ele, segura o vidro, né? Se você for soltar, ele cai pra cá, ó. Mecanismozinho com pogopins. O que são os pogopins? São esses pininhos aqui que eles encaixam com essas travas por pressão. Então você não tem mais aquele negócio de ficar arrastando que nem guarda-roupa velho. Então você vai simplesmente encaixar aqui embaixo, né? Tem as travinhas aqui embaixo e ele vai deslizar. Só que ele solta e cai, né? Então não é pra soltar e falar, nossa, ele solta um pouquinho, não. Ele solta, então você segura aqui, ó.
encaixe bom. Aliás, eu dei uma olhada nesse case antes de colocar ele aqui em cima da mesa, porque tem uma coisa que me surpreendeu bastante. Eu vou deixar ele fechado antes para mostrar para vocês. E a qualidade de construção me impressionou bastante. Vocês vão ver provavelmente nos takes aí, mas uma das coisas mais difíceis é esse alinhamento de vidro aqui. Quando você vê um case barato, o barato é relativo, tá? Vou falar o preço dele depois para vocês, mas o barato é relativo. Mas cases menos premium e tal, de marcas super conceituadas, até em marcas conceituadas às vezes você vê, é essa distância aqui do vidro, ó. Esse gapzinho do vidro é bem difícil você ver, foi bem feito, a espessura do vidro é uma espessura boa. Para você abrir, inclusive eu abri daquele jeito lá, porque é o jeito que vai estar montado no seu PC, mas quando você for montar o case, o jeito mais fácil provavelmente é deitado mesmo, né? Então, ó, não tem o risco de você mandar o vidro pro espaço. Ele tem esses acabamentos aqui, ó, na lateral, de metal, e ele tem essa moldura preta aqui, né? Então ele vai esconder um pouco aqui a lateral dos seus fios, o que eu não acho nenhum problema. Deixa eu guardar dentro da caixa isso aqui. Aqui fica um pouco mais fácil de mostrar para vocês, né? Então, essa caixa aqui é interessante, né? Porque essa caixa aqui é justamente onde fica a fonte de alimentação. Aqui nós temos esse platezinho que ele tem um parafuso aqui embaixo, mas não sei se ele necessariamente foi feito para sair. Esse aqui foi apertado pelo Terminator, com certeza, mano. Olha isso. Caraca, deixa eu pegar uma chave. Minha ferramenta é grande demais para a operação, infelizmente. Vamos é, amigo. Cara, mas como é que pode apertar tanto? Eu só queria às vezes nem precisa tirar isso aqui, né? Na verdade não precisa mesmo, mas eu queria, né, soltar. Bom, enfim, eu acho que não é para soltar esse parafuso, né? Vamos deixar ele aí, até porque eu não sei o que ele solta. Provavelmente esse platezinho aqui. Talvez se você não quiser usar o palco para colocar sua action figure, você possa tirar. Bem que não, porque é uma peça de metal inteiriça. Não, você não precisa tirar isso, então ainda bem que o chinês apertou bastante. Mas aqui fica a fonte de alimentação, aqui fica a telinha e aqui é justamente um palco para você colocar suas action figures. Aqui eu vou tirar a parte de vidro dianteira, frontal no caso. Ele solta aqui em cima, ele tem os pogo pins em cima, então você pressiona ele aqui em cima e aqui embaixo ele tem os pezinhos, as travinhas para você encaixar na parte de baixo. Sai o vidro, que é bom para manutenção e limpeza, de fácil remoção e instalação. E quando a gente desmonta o case, ele fica assim, ó. Legal, né? Parece uma peça de arquitetura. Eu vou abrir aqui a lateral, também é a mesma coisa, ó. Pogo pins ele tem aqui atrás. Então ele tem aqui um espacinho para você colocar o dedo, você vai apertar ele e ele vai soltar. Mesmo esquema do vidro, tem as travinhas aqui, pogo pins na parte de cima e você solta a parte da chapa. A chapa, ela não é muito grossa, mas é de um bom material, um bom acabamento, tá? Não é aquela que parece que você tá pegando e vai dar para dobrar ela no meio. Aqui na parte de trás é vazada. Então na parte traseira, que na verdade é a parte frontal, ela é vazada. E o motivo todo mundo já conhece. É porque aqui fica a fonte de alimentação. Então você vai colocar justamente nesse espaço aqui, ó. Deixa eu pegar uma fonte para mostrar para vocês. Por coincidência, eu tenho aqui uma fonte da Redragon também. Essa daqui é uma Charge 850 Power Supply, com capacitores japoneses, certificação 80 Plus bronze, 5 anos de garantia e aprovado pelo Tech Lab. Caramba, esse aqui realmente, os caras deram uma... Vamos pegar essa fonte aqui, que inclusive vem com as fitas plásticas e vamos ver como é que fica o encaixe aqui atrás. Bom, não tô olhando o manual, mas eu pressuponho, né, que esse aqui ele vai fazer exaustão para cima e vai puxar para cá. Ah, esse tem um ponto importante. Vocês viram aquela saída lá atrás? E aqui tá o cabo que vai conectar com a fonte de alimentação, né? Aqui estão todos os cabos que vêm para o seu painel frontal, e também vem esse aqui, ó, que é o cabo que conecta para você soltar a fonte de alimentação lá atrás. E aqui vem o cabo que você utiliza para conectar o cabo de alimentação. Aí o que você tem que fazer na hora de instalar? Precisa encaixar esse cabo aqui primeiro, e aí sim você instala a fonte. Pelo que eu entendi é isso aqui mesmo, né? Ah, dá para ver pela furação aqui em cima. Ah, interessante, interessante. Então vamos ter o excedente de cabo aqui. Tem um filtro em cima, obviamente, para poeira, então ele tem vazados aqui os lugares que você vai parafusar, ó. Aqui ele é vazado, aí você passa o parafuso por aqui, parafuso. Não diria que é a coisa mais fácil do mundo, mas também não é o fim do mundo, né? E aí a fonte ela vai ficar nessa posição. E é interessante porque qual que é a ideia, o conceito disso aqui? Ele vai puxar o ar e jogar para cima, o ar quente. Exatamente. Então você puxa o ar por aqui e joga para fora e aí a sua fonte de alimentação fica aqui na parte traseira. A distribuição dos cabos vai acontecer aqui na parte de trás e como vocês viram eu estou com um emaranhado de cabos sensacional aqui. E mesmo assim eu já tenho um limite bom porque ele tem uma profundidade aqui, tudo isso é o que sobra. E aí é legal porque você não perde espaço aqui. Então é dessa forma que eles conseguiram, né? O design conseguiu suprir a necessidade de você ter espaço e ao mesmo tempo de você não ter um case gigantesco. Aqui a parte traseira parece suficiente para você colocar os cabos.
Vou soltar eles aqui. Nossa senhora. Eu sou muito a favor de fonte modular, né? Porque para a hora de montar faz sentido. Depois você nunca mais vai mexer nela, então depende muito do teu orçamento. Mas só para vocês terem uma ideia, ó, a distribuição de cabos aqui, né? Então essa caixinha que a gente tem aqui é basicamente para você fazer tudo isso, então você vai ter que redistribuir os cabos e o excedente de cabos aqui na parte traseira. Para isso a gente tem uma profundidade boa aqui, ó. Então tem uns 2 dedos de profundidade, dá para você organizar bem os cabos. Bem legal. Bom, a parte traseira aqui, pelo que eu consigo ver, ela solta o acesso para a parte traseira da placa-mãe. Então nós temos aqui esse platezinho, que é o acesso para você fazer, de repente, a instalação do seu water cooler, do seu air cooler. Você vai precisar acessar a parte traseira, ele tem esse painelzinho. E no próprio painel é onde você vai fixar o HD e o SSD. Então você consegue colocar aqui 2 SSDs ou 2 HDs. As duas coisas ao mesmo tempo, eu acho que não dá. Dá pra colocar um HD e um SSD, ou 2 SSDs. Eu acho que dá pra colocar 2 HD também. Não tenho 2 HD aqui, ninguém mais tem 2 HDs aqui, mas se você tiver, tem aí o platezinho traseiro pra você fazer a instalação. Não é aquele material barato, até porque nem dá pra fazer essas placas aqui com material muito barato. Você viu que o case é todo vazado. Você fala, por que é todo vazado? Dá uma sensação estranha. É porque ele é para aquelas placas com conector BTF, ou Back to Front. Não tem nada a ver com os cantor coreano. É para você conectar, utilizar as placas-mãe que tem aqueles conectores na parte traseira. Eu acho muito legal isso. Eu acho que tem que ter no case, não é uma crítica ao projeto, é uma crítica mais ao formato. Eu achei muito legal. Porém, olha o espaço que abre aqui para ficar aparecendo cabo se não tiver, né, uma placa-mãe que cobre tudo aqui. Por exemplo, se você tiver uma placa-mãe micro ATX, ela vai vir até aqui. Você vai ficar com todo esse espaço, os cabos aparecendo aqui atrás. Então uma solução talvez na frente seria fornecer alguma coisa para cobrir, para quem não tem uma, e a maioria das pessoas realmente não utiliza a placa-mãe ATX. Eu entendo que é necessário, mas o micro ATX é o que as pessoas deveriam comprar. Não compram porque acham que eu preciso de um case, ATX não precisa. Mas enfim, quem sabe aí para uma próxima versão. A crítica fica pro formato. Não tem placa-mãe BTF para vender, quando tem eles querem cobrar mais caro. Então as fabricantes de case se adiantaram muito mais. É um case que você vai ter aí future proof, ou seja, você pode manter ele pro futuro, porque quando essas placas-mães se popularizarem, se é que vão se popularizar, pelo menos você tem acesso aqui à parte traseira. E aqui estão, como eu disse, todos os conectores. Um ponto muito importante que eu quero ressaltar aqui, eu quero dar os parabéns aí para a Redragon, que eles fizeram o que várias marcas por exemplo, a Lianli não faz, provando que é possível fazer o serviço bem feito. Aqui não tem muito o que fazer, né? Esse aqui é o conector USB frontal, esse aqui ainda tem o PIC 3 em 1. Mas todos os outros cabos são pretos, então toma essa aí, só as fabricantes mão de vaca, ficar colocando esses cabos vagabundo aí. É porque o cara precisa desculpa. Pô, 2027 já, 2029, 2040. Sério que vocês ainda precisam de cabo colorido pra descobrir qual que é a porra do conector que vocês têm que pôr? Me ajuda aí, né, cara? Para de justificar as cagadas, não precisa. Tanto é que não precisa que tá aqui, ó, provando que dá pra você fazer todos os cabos pretos, bonitos. E é extremamente importante num case onde vai aparecer. E esse aqui, em algum momento, esses conectores vão ficar expostos, tá? Então, parabéns aí pro time de design da Redragon, que se atentou aos pequenos detalhes, tá? Bom, eu acho que é isso, né? A parte da engenharia do projeto, eu acho que já deu pra vocês entenderem. Em relação ao suporte, eu já mostrei pra vocês, mas é sempre bom reforçar. Então, aqui na parte de cima, nós temos o suporte para radiador de 360mm, ou podemos colocar 3 fãs de 120. Não dá pra colocar fã de 140, pelo menos não aqui. Aqui você pode gambiarrar, mas não foi pensado pra isso, tá? Você vê que o trilho onde vai as fãs tá aqui. Você consegue ajustar, isso é interessante, eles deixaram um bom espaço pra você poder ajustar as fãs. Aqui na parte de cima vai este filtro magnético, e as pessoas perguntam, por que filtro magnético se normalmente você faz a parte de cima de exaustão? É justamente porque quem tem pet sabe do que eu tô falando. O seu gatinho, de repente, vem ali com os pezinhos cheio de areinha, e esse gatinho pode simplesmente jogar areinha em cima. Não é o melhor lugar do mundo pro gato ficar em cima do PC, mas o gato, ele tem esse dom de ficar nos piores lugares do mundo possíveis. Então ele vai ficar em cima do seu PC, então eu acho muito bom que tenha isso. Se você não vai usar, você pode tirar o filtro. Mas aí não vai cair poeira? Vai cair poeira do mesmo jeito, porque mesmo que esteja fazendo exaustão, a poeira vai entrar em algum lugar, porque existe um fluxo de ar dentro do seu PC. Deixa eu devolver pra lá. Junto vem um pacotinho com os parafusos, vem com umas travas extras também, então de repente se esse encaixe pro Pogo Pin ele sofrer algum dano, você já tem aqui peças sobressalentes. Tem alguns negocinhos pra você organizar o cabo aqui, as presilhas plásticas, vocês sabem como é que chama. E aí os parafusos pro case, placa-mãe
placa-mãe e tudo mais, você tem tudo aqui. Dessa forma fica mais fácil vocês entenderem a questão da telinha. Esse case, essa aqui é a versão vermelha, mas tem uma versão preta dele também, então se você achar, é muito escandaloso, não quero vermelho, tem uma versão preta, totalmente preta dele. E como eu falei pra vocês, essa aqui é a versão Pro, eu já ia falar Pro Max. Essa aqui é a versão Pro. O diferencial da versão Pro é justamente a telinha. A telinha eu não vou desmontar pra vocês pra ver, mas obviamente é daquelas telinhas que as pessoas compravam antigamente no AliExpress pra colocar no PC. Eu digo antigamente porque ficou muito caro, né? Então a telinha que era, sei lá, 150, 180 reais subiu muito. Tem umas outras telinhas mais simples e tal, mas um dos principais problemas que eu tenho com essas telinhas é o software. Porque assim, eu não sei você, mas eu não conheço o chinês que programou aquele software. Ele tem uma cara de que ele foi programado no fundo do quintal que é assustadora. Não vou dizer que não funciona, não sou eu que vou dizer isso. Inclusive eu já testei essas telinhas, mostrei pra vocês o vídeo e funciona. É legal, é uma solução bem bacana. Mas aqui a Redragon já pensou e colocou na medida a telinha pra você. Então você vê que foi pensado, a telinha já vem encaixada, já vem com a cobertura. É uma coisa bem mais, como que eu posso dizer, profissional do que aquela telinha que você vai enjambrar no seu PC. Então você não precisa enjambrar nada, porque a Redragon pensou e montou. E vou falar pra vocês, a cara é de produto bem acabado mesmo, tá? É produto de qualidade. Não parece que eles pegaram a telinha e enjambraram. Aliás, eu montei com o Damiani, a gente montou uns com telinha já, ficou bem enjambrado. A gente fez um serviço de boa qualidade, é verdade. Dá uma olhada nesses vídeos aí que a gente fez. Mas essa daqui ficou muito boa mesmo. Eu vou mostrar a telinha pra vocês. Primeiro se inscreve no canal, clica no sininho aí para receber as notificações de novos vídeos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse case aqui, no caso. A parte de baixo já falei também que temos o suporte a 3 fãs de 120. Deixa eu tirar aqui o filtro. O filtro ele sai pela parte da frente, ele desliza os pezinhos. Eu gostei bastante, inclusive, dos pezinhos. Isso aqui eu tenho que dizer. Ele canaliza um pouco o ar aqui na parte de baixo. Ele tá bloqueado a parte da frente e a parte de trás. Então o ar ele vai vir pela parte lateral do seu case mesmo. Achei bem bacana. Ele não tem aqui a opção de você colocar fãs de 140. Embaixo eu acho que era possível, né? Eles podiam ter deixado, mas não tem, só 120 também. Tem algumas furações adicionais aqui que sinceramente eu não sei pra que é. Eu acho que não vem nada extra no case. Então pode ser que em alguma outra versão eles tragam alguns acessórios também. Vocês viram que tem furadinho aqui? Pode ser que eles tragam algum acessório ou pode ser algum projeto que foi compartilhado também. Não sei pra que servem essas furações, mas tá aí. Na parte traseira do case, nós temos aqui... Peraí que o chinês aqui caprichou também. Os caras tão fortes lá, né, meu? Porras! Não é maquinado, eles deram maquinada. Ah, deu, pronto. Aqui são dedofusos também. Os dedofusos igual a essa aqui da traseira, que já é desparafusando por algum motivo. Então vamos soltar aqui. Eu quero ver esse painel traseiro. Aqui você tem a travinha para você prender a placa... Calma. Para você prender a placa-mãe. Tem os parafusos aqui. Eu imagino que isso aqui rotaciona. Será que rotaciona? Não vi isso aqui no manual. Tentar aqui, hein? Eu sou inovador. Porque o outro case que eu mostrei para vocês, da Redragon, que foi o Wide Load Pro, que é o mais vendido lá da Amazon, né? Ele faz essa rotação. Eu imagino que eles devam ter adotado isso aqui também. É muita coincidência, né? Não? Tá aqui esse... Do nada tem 4 parafusos prendendo um painel traseiro. Não tem por que tá aqui se não for para virar, né? Perfeito, é isso mesmo. Perfeitamente encaixado aqui, ó. Você coloca, inclusive... Não, isso aqui é realmente... engenharia demais, né? Olha lá. Tem um encaixe aqui. Nossa, não, isso aqui ficou top demais, olha aí. Aí você encaixa os parafusinhos no lugar e pronto, você rotacionou sua placa de vídeo. Só para deixar claro que não vem com o suporte, né? O cabo riser, na verdade. Não vem com o cabo riser e nem com o suporte. E agora eu descobri para que serve esses dois furinhos aqui. Esses dois furos é para você colocar o cabo riser. Esses daqui eu não descobri para que serve ainda. Mas esse aqui é para você prender o cabo riser. Eu só gostaria que eles mandassem esse painel traseiro sem ser com isso aqui destacável, tá? Que tivesse com aqueles coverzinhos. Hoje em dia você consegue imprimir em 3D e tudo mais, compra baratinho, mas poderia vir. Fica aí a dica para os próximos para eles fazerem. Ah, custa mais caro, vai encarecer. Eu sei disso tudo. Eu não tô dizendo que é possível, tô dizendo que eu gostaria, né? Então tá aqui totalmente desmontado o nosso Eternal Pro e eu quero mostrar para vocês, obviamente, a parte mais legal do case, que é a telinha, né? Mas antes disso, fazer um teste, né? A minha plantinha aqui. Por que a plantinha vai estar em cima do setup se ela pode estar aqui dentro? Você pode também colocar coisas mais action figure. Não sei se é minha... Ó, coube certo. Caraca, finalmente eu achei um lugar que cabe minha arlequina. Hã? Você vai poder colocar suas waifu. Suas waifu aí, ó. Tem uns amigos waifeiros que me explicou que é o waifu. De wife mesmo. Que é só cultura. Muito bom, cara, eu gostei. Aí, o que dá pra você fazer também? Eu não sou muito de action figure, mas... Hã? E aí? Você é louco? Top. Oh, ficou bonitinho isso aqui, tá? Opa, calma aí que tamo muito loucão. Deixa aqui, ó. Abre o porta-mala. Pronto, aí, ó. Baba nessa aí, ó.
Ó o meu trueno aqui, ó. Nossa! Dá partidinha, tá? Ó, paga um pau, acende a lanterninha, faz barulho. E agora eu tenho onde pôr, né? Então, essa é a proposta, basicamente, desse case. Eu gostei, é uma tendência lá na Ásia, inclusive, né, que a Redragon tá trazendo pra cá. Eu acho que vai despontar de vender. Falando sobre preço, vamos mostrar a telinha primeiro? Você fazer uma transfusão aqui de PCs, porque você precisa conectar no USB e tal, então... Eu peguei um PC que já tá montado aqui, esse é o PC Blackout que a gente montou. Obviamente, para rodar a telinha, você precisa de um software, o que não é um ponto negativo, vocês estão vendo imagens aí do software. Eu testei um pouco esse software e posso dizer para vocês que, cara, é bem bom. Não ficou muito ideal para mostrar para vocês. Essa daqui, ele vem com uma imagem padrão, quando você ligar ele vem com uma imagem estática. Então, essa imagenzinha que vocês estão vendo aqui, a gente já colocou, tá? Então, esse já é uma das opções. O software, quando você baixa ele do site oficial lá da Redragon, ele já vem com algumas opções de layout prontas, o que é muito bom, porque o que acontece? Uma das partes mais chatas desses softwares é conseguir ficar alinhando, daí você precisa, bota essa fonte aqui, nossa senhora. Então ele já tem as opções de temas prontos, tá? Então tem algumas temas aqui, tema oficial, temas pessoais. O tema pessoal é que eu puxei da pasta. Esses temas você pode customizar. Aquele mesmo da Redragon, esse aqui, você fala, eu não quero o da Redragon, não quero o Draquinho. Eu quero esse aqui, ó, vermelhinho. Ele já vai mostrar para você opções como temperatura, consumo e velocidade do CPU, são coisas que já estão prontas aqui, mas você pode alterar a qualquer momento. Você vem aqui nas opções, ele mostra para você, por exemplo, informações do sistema, ele diz todos os sensores que estão aqui na tela. Você pode pegar, por exemplo, a rotação aqui, esse aqui é a rotação ou velocidade, tá escrito aqui, ó, potência da CPU, né? Vamos ver aqui, ó, o consumo. Esse aqui, velocidade, ele vai ser esse último sensor aqui, ó, utilização da CPU, não, vai ser outro, potência da CPU, temperatura da CPU, ventoinha da CPU. Então vamos dizer que eu não quero a ventoinha da CPU, eu quero outra coisa aqui, eu quero a frequência da GPU, cadê? Utilização da GPU. Aí ele vai mudar, só que daí o que acontece? Ele coloca aqui, tá como velocidade, você pode vir aqui, onde tá escrito velocidade, cadê a velocidade? Ícone, não, esse aqui não dá. Esse já tá pré-determinado. Vamos pegar um outro que dá pra gente customizar aqui, ó. Esse aqui que a gente mexeu, o do gatinho Cyberpunk. Do gatinho Cyberpunk, por exemplo, você vem aqui, ó, esse é um tema que a gente pode customizar. Você vem aqui na parte de customização, você pode adicionar sensores. Então coloquei mais um sensor aqui, tá aqui em cima, ó, apareceu o name, tá vendo, ó? Que eu tô rodando lá em cima. Vai ser meio difícil vocês verem na tela, mas eu fiz alguns outros takes ali pra mostrar pra vocês. Eu posso escolher qual que é o tema, eu posso escolher a fonte, eu posso escolher o tamanho da fonte, posso escolher a cor da fonte. Então aqui no caso eu vou colocar ele no pink, né, para aparecer mais no fundo aqui, aparecer um pouquinho melhor. Tá vendo? Eu tô movendo ele, posso colocar aqui, ó, tá como name e tal. Então tem várias opções de customização e tem várias prontas já, tipo essa aqui do Modern Warfare é um dos mais legais que tem. Esse aqui ficou mais legalzinho. Esse aqui eu já alterei, eu mudei, por exemplo, eu não gostei da hora, o formato da hora, ela tava em horas, minutos e segundos. Eu falei, quem é que quer saber quantos segundos tem? E aí eu fui lá e mudei. Você pode mudar a cor também, de repente você fala, eu quero o verde do Modern Warfare. Mudou pro verde do Modern Warfare, ao invés de ficar branco, ficar mais, sei lá, combinando com o tema, né? Então você pode mudar. Adicionar, inclusive, você pode adicionar sensores, montar do jeito que você quiser, customizar. Mas o mais importante é, se você não quiser customizar, já tem alguns pré-determinados que são bem legais, tá? Tão bem legais mesmo. Eu gostei desse do gatinho. Tem, obviamente, vai ter aqui uns animezinhos, tem esse, acho que é Nier Automata, olha como eu tô muito, né, descoladaço. Tem esse aqui do Mario, difícil a telinha pegar, mas enfim. Então tem algumas opções pré-customizadas para você colocar de tema. E você pode baixar também. Obviamente que, dependendo da resolução, dependendo de como for, você consegue modificar. Tipo, eu quero pegar um wallpaper engine, alguma coisa, baixar aqui e colocar. Se você quiser customizar, dá para customizar também, tá? Então você pode importar alguns itens customizados e fazer a sua montagem. Eu gostei bastante do que vem já, são poucas opções para falar a verdade, tipo 4, 8, tem 16 opções que vem pré-carregadas. Eu não sei se eles vão adicionar mais lá no site também, né, de repente junto, mas a quantidade de customização que você consegue fazer é muito boa. Então eu acho que nessa parte do software eles acertaram. Ele ainda é aquele esquema de software chinês que é bem aberto, mas não é confuso. Então tá bem, sabe, organizado aqui, a tradução tá em português, olha só que legal. Então dá pra você entender o que você tá customizando. Tinha mais uma coisa que eu queria mostrar pra vocês. Claro, eu quero ver o que cabe aqui dentro, né? Vou desligar, obviamente desligou, acabou o software, né, a telinha. Então você precisa do software rodando. Aliás, eu olhei aqui por alto, eu não fiquei monitorando, não fiz nenhum teste aprofundado.
Ué? Muito louco, né? O cara começa a falar e sai da tela. Eu não fiz nenhum teste aprofundado, mas o software, pelo que eu vi, o pico que ele bateu de consumo ali foi tipo 1% do CPU, 2% do CPU. Então é bem pouco mesmo, tá? Se você fecha o software, ele apaga a telinha, tá? Deve ter como você deixar alguma imagem fixa, salva e tudo mais, a gente vai descobrir depois. Porque eu quero fazer uma build aqui, mas antes eu quero ver o que cabe aqui dentro desse PC, pra justamente fazer a build. Peguei uma placa-mãe aqui que ela é uma placa bem legal, na verdade, uma da Maxum, sabe? A Máximo Sol, uma B850 Terminator, faz bastante sentido. Eu peguei inicialmente porque ela era vermelha, eu queria fazer uma temática, né? Mas acontece que o vermelho dela não é muito vermelho Redragon, entendeu? Ela é um vermelho mais vinho, né? Olha lá, tá vendo? Aqui é um vermelho mais sangue e aqui é um vermelho mais vinho. Então, os únicos detalhes que ela tem. Eu não acho que ia atrapalhar em nada, mas eu peguei ela porque ela é uma micro ATX. Eu quero ver como é que fica a micro ATX aqui. Não é BTF nem nada, mas é interessante porque isso aqui provavelmente vai ser o que a maioria das pessoas vai montar. Uma placa-mãe micro ATX, que é mais popular aqui no Brasil, porque é mais barata, basicamente, né? Não sei se a câmera vai pegar aqui em cima, mas fica aparecendo aqui, vazado, né? Onde é normal. E aqui embaixo, onde não é normal, também fica vazado, porque a placa-mãe não cobre, ela tem esses conectores BTF, né? Então tem esses detalhes. Eu achei que ia atrapalhar mais, incomoda muito pouco, pra falar a verdade, sabe? É meio que normal nos cases, você vai colocar aqui a tampa atrás, depois vai esconder. Fica legal. Apesar de não ser o mesmo tom de vermelho, ok. É bonita essa placa-mãe, é uma B850. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aí, eu não coloquei parafuso nem nada. Me diz aí o que vocês acham, eu achei que ficou legalzinha. Preta, discretona, tal. O problema é que talvez ela seja um limitador, porque ela é uma placa-mãe DDR5, eu já vou explicar pra vocês porque que ela pode ser um limitador. Mas eu queria colocar pra mostrar uma micro ATX, e essa aqui é uma ATX. Então, a placa-mãe ATX, eu acho que ela preenche melhor esses cases. Óbvio que não fica feio com a micro ATX, mas olha só quando você coloca uma placa-mãe ATX num case que foi desenhado para ser ATX, como é que fica? Caramba, eu entrei meio de ângulo aqui, deu uma encaixada legal aqui o painel traseiro. Tá sem cooler, é difícil ter lugar de ter uma pegada aqui, ó. Uma coisa que eu gostaria muito que todos os fabricantes de gabinete fizessem é colocar aquele parafuso no meio, que ele é um parafuso positivo, né? Onde você encaixa ele aqui e ele alinha. Todas as fabricantes precisam fazer isso. Aqui ele acabou encaixando, acho que nem tem esse parafuso, mas acabou encaixando. Deixa eu pegar aqui um parafusinho dele mesmo. Um parafuso. Queria pôr no meio, né? Mas aí tem um negócio aqui da shield da placa, da dissipador do negócio que não deixa. Muito bom, parabéns, Gigabyte. Bem projetado isso aí. Parafuso do meio, que é o que eu queria colocar só pra segurar, ele tá meio em ângulo aqui porque tem o dissipador do water cooler. Mas olha a diferença. Ficou ou não ficou mais legal? Ficou, né? Preenche bacana. Eu diria que essa é uma placa-mãe mais neutra. Ela tem um cinza aqui, mas eu acho que vai combinar. Não sei, eu queria pegar uma totalmente preta, mas é muito difícil conseguir uma placa-mãe totalmente preta hoje em dia. Eu queria uma vermelha também, mas a vermelha... É difícil ter um tom que bate o vermelho. Esse vermelho é um vermelho bem vivo. Então eu acho que é melhor ficar neutro. E aí sobre placa de vídeo a gente vai testar também se cabe, né? Você fala, pô, legal, gostei do case, eu vou pôr micro ATX mesmo. Micro ATX, vamos pensar primeiro na ATX. Esta é a maior placa de vídeo que você pode colocar no PC. Eu tirei aqui o shield traseiro propositalmente, essa é a maior que dá pra você colocar. E essa é uma placa ATX. E aí, ó, vamos lá, será que com raça? Não. Eu vou falar pra vocês por que não deu certo. Porque a fan traseira... Não vai conseguir mostrar na câmera aí, né? É muito difícil mostrar. Mas essa fan traseira da placa de vídeo, ela tá pegando naquele parafuso que eu falei pra vocês. Então não tem a mínima condição de caber uma placa de vídeo desse tamanho aqui. Você vai precisar optar por placas de vídeo menores. O que é uma pena, porque eu gostaria muito de enjambrar uma placa de vídeo gigantesca aqui dentro, mas não vai ser possível. A Gigabyte fez o favor de não me colocar esse... Ah, Gigabyte, por favor, né? Meu Deus do céu, cara, uma Z690 não tinha ainda os conectores. Olha o tamanho que já era as placas de vídeo, né? Até perigoso eu tirar ali e dar uma parafusada no meu... Então não vai caber uma placa de vídeo gigante como essa. Eu vou tentar uma placa de vídeo mais normal, que inclusive é a que eu imagino que a gente vai colocar nessa build. Essa daqui é uma placa de vídeo bem rara, na verdade, não é tão comum. É uma 7800 XT, edição de referência da AMD. É bem bonita, eu acho que ela combina muito com essa build. Ela tem esse detalhezinho vermelho bem discreto aqui, ó, essa faixinha que eu acho muito bonita. Esse é um design de referência que eu gosto bastante. E ela tem uma medida mais normal. Vamos colocar aqui pra ver como é que fica. Uma placa de vídeo normal, que é o que você vai ter, uma placa dual fan e tal. E aí sim, ó, aí uma placa de vídeo normal, encaixou, belezinha, ó. Pronto, fez o barulho de quebrou, porque ou encaixou ou quebrou, né? O que será que ele quis dizer, hein? Então, ó, uma placa de vídeo normal. Então, ó, eu achei que ficou legal. O que vocês acham dessa combinação aqui? Placa de vídeo aqui, uma 7800 XT referência, preta com detalhezinho vermelho. A placa-mãe só tem esse detalhezinho que num cinza que não tá pegando muito, mas cabe. O problema é que essa é uma placa ATX. Lembra que eles falaram que tinha um detalhe para quando você usa micro ATX? E essa eu vou falar para vocês, é uma dual fan meio normal.
Não é uma dual fan muito grande nem tal, mas é uma 7800 XT, né? Já é uma placa mais top. Não é high-end, que nem o pessoal fala, mas já é mais top. Agora, a combinação número A, que eu acho que é a que mais vai acontecer aqui, nesse tipo de build, é essa. Você vai pegar aí uma placa-mãe de, sei lá, até R$1.000, provavelmente vai ser uma micro ATX, dificilmente vai ser uma ATX, e aí o slot PCI dela, ele é mais pra cima, ele não é tão embaixo quanto o outro. E aí, a gente vai colocar aqui a placa de vídeo no slot PCI. Nossa senhora, Deus é justo, mas esse ajuste aqui, pelo amor de Deus, né? Vamos ver, se fechar é porque era pra ser. Não vai fechar, não. Essa placa não encaixa, quer dizer, com um pouquinho de força, eu acho que até encaixa, mas eu não gostaria disso aqui esfregando ali no, né, o slot traseiro. A placa de mãe tá leve, não, ela não vai. Ó, a placa mãe já tá meio que, deixa eu ver se ela tá encaixada direito aqui. Basicamente é isso, ela vai ficar nisso aqui, eu vou prender. Já vem com um stand-off adicional. Fica aí o Redragon, um pedido para vocês colocarem como adição aqui, o removedor de standoff, que é justamente aquele adaptador que você coloca na ponta da chave para poder prender o standoff, porque tirar isso aqui na mão ou com outras coisas é bem ruim, tá? Não tô com esperança não, hein? Não. Esse aqui é a posição final que a placa-mãe realmente vai ficar. Nossa senhora. Nossa. Ah, Maria. Não, definitivamente, mais uma tentativa pelo bem da ciência. Cara, é assim, ela quase, tipo assim, dá pra dizer que encaixou, encaixou porque ela não sai, ó. Ela sai, mas ela não fez o cleque, não. Ela precisa de, cara, 1 centímetro a menos se ela não tivesse esse acabamento. Deixa eu pegar uma placa de vídeo normal, de verdade. Não era bem essa, mas foi bom eu ter pego. Isso aqui é uma 9060 XT Triple Fan. Nem vou tirar da embalagem, não preciso pra saber que não cabe. Então vocês estão vendo, tipo, até cabe, mas você precisaria colocar ela na configuração com uma ATX, com uma placa-mãe ATX. Aí dá pra colocar, porque daí ela tira esse limite que tem, que é bater justamente aqui. Instauramos o caos aqui em cima da mesa, mas é por uma boa causa. Pô, se você não deixar um like e se inscrever no canal, porque eu acho que a análise mais aprofundada desse case é impossível, né? Bom, eu peguei uma 5060 Ti Dual Fan PNY. Essa é uma placa de vídeo de tamanho normal. Esse aqui é o comum que você vai encontrar em placas de vídeo e a boa notícia é que serve com folga, tá? Então tá aqui encaixado tranquilamente. A 7800 XT eu acho que ela até encaixa aqui, tá? Pra falar pra vocês que ela até deve servir aqui, mas ficou muito justo. E essa aqui não, a 5060 Ti encaixou perfeitamente aqui e aí sobra um espacinho bacana. Ela sobra um gap. E aí se você for pegar uma placa Triple Fan, uma 9060 XT, qualquer coisa da vida que seja um pouco maior, ela não vai caber. Então assim, desencana se você vai fazer isso. Uma outra opção seria você pegar, por exemplo, uma placa-mãe ATX. Se você fala, mas eu queria muito colocar essa placa de vídeo gigantesca aqui, enjambrada, que não faz nenhum sentido nessa build, num case, que eu vou falar pra vocês, sabe quanto custa? Sem a telinha, por volta dos R$350, o que tá bem bom o preço, e com a telinha, por volta dos R$700. É mais salgado o preço, mas se você for colocar a telinha, você até acha a telinha assim, mas não já instalada e não com a medida certa, não com um software bom. Então, o preço fica mais ou menos a mesma coisa e a telinha não vai resolver o seu problema. Então é o preço com ou sem a telinha. Eu achei bem justo. É o preço de você comprar e pôr uma telinha, mas a Redragon fez tudo isso pra você. Te deu a garantia da telinha, te deu o software, instalou a telinha pra você, passou o cabeamento, fez tudo cobrando a mesma coisa. Então, achei mais do que justo. Mas o que dá pra você fazer se você quiser muito colocar uma placa de vídeo dessa é utilizar os slots PCI na parte de baixo, que dependendo do tamanho também não vai dar, porque tem a limitação do tamanho da placa de vídeo. Então, realmente, mesmo para quando vai utilizar a configuração ATX, que é o que eu vou fazer agora, você tem uma limitação de tamanho, o que faz sentido porque o case ele é para ser compacto, é a proposta dele. Nossa, Robson, mas não é uma falha, não sei o que, porque não sei o que lá. Depende, eu acho que é mais uma interpretação de mercado. A Redragon acredita que essa configuração faça bastante sentido. Eu, nessa parte, acredito que foi um pouco otimista, porque muita gente não vai utilizar uma placa-mãe ATX aqui. Eu acho que, como eu disse, a maioria vai utilizar uma placa micro ATX, o que não acho certo, porém entendo por que todo mundo faz. Porque é mais barato. Mesmo se fala, nossa, mas num PC de R$700 a pessoa vai pôr uma placa mais barata? Sim, porque pra placa ATX começar a fazer sentido, ela vai estar muito mais cara. E às vezes ela nem vem com a quantidade de recursos que justifique você pagar mais caro. Você não vai precisar dos slots PCI Express extra ali embaixo, na maioria dos casos. Você não vai precisar de nada extra que vem aqui. Então, normalmente as pessoas não precisam dos recursos
extras que tem uma placa-mãe ATX. Só por que você está fazendo isso de novo? Porque eu quero colocar essa daqui numa placa ATX e mostrar para vocês que daí numa placa ATX, com uma placa ATX aí você consegue colocar até umas placas maiores. A Triple Fan que eu mostrei para vocês, a da ASRock, ela não ia caber aqui porque ela bate nesse parafuso. Dá para você tirar esse parafuso, mas ela vai ficar muito rente aqui, então provavelmente não vai ser o cenário ideal se o backplate dela for muito alto. Então vai realmente depender de caso a caso, sabe? Mesmo com uma placa-mãe ATX. Ah, e eu voltei, eu sei, sou eu de outro dia, mas eu voltei para lembrar duas coisas que realmente eu não gosto disso aqui de remover, porque às vezes você esquece que tem que tirar isso e a hora que você vai tirar você tá com a placa-mãe. E quando você vai torcer esse, ele passa perigosamente próximo às trilhas aqui da placa-mãe e dos componentes que estão aqui na parte de baixo, ó. Tem uns chipzinhos ali, eu não gosto. Mas eu voltei aqui por um motivo muito importante. Eu entrei em contato com a Redragon e falei justamente sobre as minhas preocupações em relação aos encaixes de placa de vídeo. E eles voltaram com umas respostas que são importantes. A primeira delas é que, aparentemente, esse primeiro lote que veio, ele veio com o parafuso errado. Então esse dedofuso que tá aqui embaixo, que eu até tirei para colocar outro parafuso, ele tá solto, você vê que não tem problema nenhum, né? Ele solta a parte frontal da telinha, mas dá para você trocar. Inclusive, eles já enviam os parafusos dentro do saquinho aqui, você pode usar um desses parafusos que eles são mais rentes, e esse parafuso ele não vai vir mais nas versões posteriores que forem enviadas desse case aqui. Então, se você teve problema para encaixar sua placa de vídeo, é só trocar esse parafusinho aqui por um mais rente, né? Tem um parafusinho aqui, deixa eu ver qual que eu usei, que foi é esse aqui de gabinete. Não vai dar pra vocês verem, né? Enfim, é só pra dizer que tem o parafuso aí. O outro ponto que foi bem interessante, inclusive uma coisa que eu não tinha prestado atenção, é que esse case, ele, do jeito que ele foi projetado, você vê que ele bate certinho na lane PCI Express. Então ele foi pensado pra isso, porque tem o tamanho da fonte e tudo mais. Só que vocês viram que a placa-mãe Micro ATX que eu mostrei, ela não dava certo, ela vinha na primeira lane. E isso é uma característica de algumas placas-mãe, como por exemplo, nessa placa-mãe aqui, que é uma TUF, que é uma placa bem popular, na verdade, se você olhar aqui, ele também vai bater no primeiro slot PCI Express, que é na parte de cima. Então, a não ser que a sua placa-mãe, mesmo que seja Micro ATX, tenha um conector nessa lane aqui, que normalmente é bem difícil pelo que eu percebi, né? Tem alguns modelos que até vem que o slot PCI Express ele não começa logo aqui, ele começa embaixo. Aqui tem o slot PCI Express 1X e aqui embaixo tem o PCI Express 16X, que é o para placa de vídeo. Então, são só alguns detalhes para você se atentar na hora de montar o PC. Outro detalhe é que eu peguei uma outra placa de vídeo, essa aqui é tão grande quanto, mas ela é um modelo mais padrão, ela não é alta aqui, o parte do PCB com o backplate, isso é um ponto importante. Se o backplate for muito alto, por qualquer razão, não dá encaixe, mas nas condições perfeitas, que é justamente você ter uma placa-mãe que tem o slot que alinha ali com o PCI Express, dá pra pôr as placas de vídeos maiores se você tirar aqueles parafusos. Então eu tirei aqui, ó, onde ele interferia, e agora quando eu parafuso a placa de vídeo na posição correta aqui, ele não vai pegar ali no parafuso. A parte do flow-through aqui que eu falei, essa placa de vídeo ela tem um flow-through, essa parte traseira vazada, então um pouquinho ele interfere aqui, ó, mas tem um dedo de espaço para poder dissipar. Não chega a ser um grande problema, tá? Esse terceiro fã do flow-through aqui, ele é importante, óbvio, senão ele não existiria no projeto, mas não é o fim do mundo. Então vocês viram, ó, e deu uma empenadinha legal aqui também, né? Tá certo que não tá preso com nada essa placa-mãe. Ignore a parte do empenamento, isso aí é culpa de eu não ter prendido a placa-mãe. Então ele vai ficar aqui, ó, fica bem rente, Deus é justo, mas aqui ficou muito justo, só que cabe sim, não tem nenhum problema, não vai ficar encostando na placa de vídeo, vibrando o case, porque isso aqui, ó, quando você prende, ele fica firme aqui, a placa de vídeo, ó, essa daqui é a posição dela parafusada e a placa-mãe vai ficar no lugar certo. Então só essas observações aí, eu passei esse feedback pra Redragon, eles disseram que realmente pode acontecer em alguns casos, então não estava totalmente louco, é só pra você tomar cuidado na hora de escolher a sua placa-mãe e ver aqui a posição do slot PCI Express para ver se não vai ficar obstruindo. É só você ver onde termina aqui, ó, o shield da placa-mãe. Por exemplo, esse aqui, ó, o shield da placa-mãe termina aqui e já é o slot PCI. Esse aqui não dá certo. Teria que ser aqui na parte de baixo, nesse segundo slot. Se atenta apenas a isso, tem que ser uma característica parecida com essa placa-mãe aqui, ó, e não com essa, tá vendo? Que ali dá um espaçamento, ó. Aqui tem um espaçamentozinho, que é o SSD, e aqui o SSD ele tá logo socado aqui na parte do dissipador, então já não dá certo. Ah, e outro detalhe que eu tinha esquecido de testar também, eu falei, mas na vertical não dá? Não, placa grande também não dá no vertical, tem que ser uma placa curta. Aliás, é até pior. Ela tem a possibilidade, mas é para placas de vídeo
mais curtas. Então, acho que essas são as únicas ressalvas que eu tenho em relação a esse case. Eu gostei muito da construção dele, gostei muito da proposta, adorei a telinha é de uma qualidade muito boa, a resolução dela é HD, já vem com software, o software já vem com algumas opções para você de customização, porque para mim a parte mais chata daquelas telinhas chinesas era ter que ficar customizando tudo na mão, e eu queria umas opções prontas. Gostei muito da solução para você colocar aqui as suas action figures, ou no caso eu colocar meus carrinhos, e eu achei que as medidas deles ficaram muito bom. É uma proposta diferente para gabinetes aquário. Ele continua sendo aquário, mas obviamente o sistema de airflow dele vai ser diferente. Você vai fazer a captação do ar sempre por baixo ou por cima, tanto faz, mas enfim. Você vai ter somente essas duas partes, então ele vai ser um fluxo meio linear, apesar de ter esse bloqueio aqui no meio, né, que vai empurrar naturalmente aqui o ar. Você tem um fluxo mais linear, tem a opção de colocar na parte traseira, já vem com todos os acessórios necessários, mas realmente não é para todo mundo. Por quê? Porque se você quiser fazer uma coisa mais high-end, o que eu não acho que faça muito sentido, porque as pessoas normalmente vão gastar mais dinheiro com isso, e também não é a proposta do case, você vai precisar de uma placa ATX para colocar uma placa de vídeo um pouco mais longa, ou senão você vai ter que se limitar a algumas placas menores. Então, é o único ponto de atenção que eu tenho aqui nesse caso, desse case. Quando você for montar, se atente para o tamanho da placa de vídeo que você vai instalar aqui. E também do water cooler. Aliás, o water cooler, eu falei para vocês que vai ter uma build e vai mesmo. Eu quero montar com esse water cooler aqui, também com telinha da Redragon que eles lançaram, que tá com um custo-benefício bem interessante, um water cooler de 360 que a gente vai instalar aqui, que já vem com a telinha e tem um bloco, cara, é maravilhoso o bloco. E eu vou colocar com essas fãs que você deve conhecer também. Ah, você não conhece porque tá do lado errado, né? Pois é, as Lianli, as famosas Lianli SL120, só que versão Redragon. Então eu vou fazer uma build aqui nesse PCzão e ele vai ser uma proposta bem diferente. Mas eu queria ouvir de vocês o que vocês acham aí que a gente deveria utilizar. Utiliza uma placa-mãe ATX, a micro ATX, pego aquela vermelha. Utilizamos essa aqui, essa 7800 XT, que eu acho que é o que mais faz sentido aqui nessa build, com essa configuração. E o que vocês acharam do Eternal Pro, dessa nova proposta aí de você colocar suas action figures, de você ter a telinha aqui na frente, de você ter um estilo aquário diferente? Curtiu ele? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Eu vou deixar na descrição o link aí pro case, caso você queira, tem a versão com e a sem telinha, e vou deixar também aí o link dos produtos que eu apresentei aqui, caso você tenha interesse. Mas deixa aí, eu quero que vocês me sugiram-me o que vocês querem ver aqui nessa build, qual configuração que ficaria legal nesse PC, com esse case, com essa cor aqui, o vermelhão junto. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou, e até a próxima.